E aí, gente, desse meu segundo ano. Então, vamos encerrar esse patch de número 6 aqui, com as temáticas referentes às semanas 3 e 4, e a gente vai falar deles agora. Então, vamos começar aqui na semana 3, como vocês estão vendo aqui no nosso glorioso patch. O tema é a formação do território brasileiro. O que isso quer dizer? O patch está proposto a trazer para vocês e mostrar como as terras brasileiras se formaram, como o nosso país chegou a esse formato que ele tem hoje. Então, primeiramente, vamos lá no nosso findado descobrimento. Em 1494, foi criado um Tratado de Tordesilhas. Esse tratado tinha como objetivo evitar conflitos entre os espanhóis e os portugueses. Então eles passaram a começar a dividir as terras que eles encontravam, principalmente na América. Então, o formato que esse tratado deu à América, a priori, é esse aqui. Ó. Então, a priori, o Brasil era apenas essa parte amarela aqui. Tudo que estava de verde aqui eram terras pertencentes à Espanha. E foi passando os anos e foi se dando a ocupação, ciclos econômicos e coisas e tal. E nós tivemos o bandeirantismo, que são essas setinhas azuis aqui, ó, que são as pessoas que vieram do litoral e adentraram o continente para busca de riquezas, de terras agricultáveis, de conquista mesmo, a época que era um mundo expansionista, a época das grandes navegações. Então, foi passando os anos e a gente vai começar a entender através dessa sequência de mapas aqui. Então, a gente tem aqui, ó, 1534, o Brasil, dentro daquele pedacinho que eu falei para vocês, do tratado lá, com as capitanias hereditárias. Então, eram elas aqui, 1534. Em 1789, ou seja, quase 300 anos já após o início da ocupação no Brasil, vejam como as nossas terras já se expandiram muito. Então, tem a questão do bandeirantismo, tem a questão do Tratado de Tordesilhas não ter mais validade, tem toda essa questão dos conflitos, tudo envolvendo esse cerne da formação territorial do Brasil. Então agora a gente vai avançar para 1889, ou seja, o ano da proclamação da República. Então aqui a gente vê como que o Brasil já estava num formato próximo ao de ser o que ele tem hoje. Notem aqui, ó, não existiu o Acre. O Acre ele pertencia à Bolívia, que com algumas negociações o Brasil ficou com a posse do Acre. Então a gente vê aqui, ó, 1943. Olha, a gente já está bem próximo do que somos hoje. As diferenças que a gente tem aqui, ó. Ó, tem aqui o Iguaçu, Ponta Porã, Guaporé, o estado de Goiás, ele era enorme, ó, não existia o estado de Tocantins. Mato Grosso do Sul aqui, ó, ainda não existia. E até, até chegar, gente, em 1990, que o Brasil já estava com essa formação que a gente tem hoje. Essa formação atual, ela foi proclamada na Constituição Federal de 1988, que inclusive criou o estado de Tocantins, Amapá, Rondônia e Roraima não eram estados, eram territórios, então eles passaram a ser estados. Então, essa nossa formação com 26 estados e um Distrito Federal, ela é da Constituição Federal de 1988. Então, encerrando essa questão da formação territorial do Brasil, a gente vai pular para a semana 4, que a gente vai falar um pouquinho dos ciclos econômicos do Brasil. O que são ciclos econômicos? Ciclos econômicos são, primariamente, locais que dependem de poucos
poucos produtos que vão ser mais dependentes desses ciclos, como era o caso do Brasil, recém-descoberto lá no ano de 1500, que começou, e todos nós sabemos, que foi o ciclo do pau-brasil, que é uma madeira muito valiosa, que tanto para fazer móvel, tanto para fazer tinta, quanto para fazer alguns tipos de tempero, especiarias, era algo muito valioso. Mas, como é uma árvore, rapidamente foi predada, entrou em extinção rápido, e esse produto passou a se tornar obsoleto nesse ciclo. Ele não pôde mais sustentar a economia do local. Depois veio o ciclo da cana-de-açúcar, que aconteceu principalmente no litoral do Nordeste, onde hoje é a Bahia, onde hoje é Pernambuco, eram os locais assim mais fortes nessa questão da cana-de-açúcar, que utilizavam. Foi aí que começou o tráfico de escravos para o Brasil, porque o índio ele sempre teve dificuldade. O português ele teve muita dificuldade para escravizar o índio, porque o índio ele não se acostumou com um padrão de vida, de trabalho, de coisas assim. Ele tinha uma vida diferente, então para o índio era melhor morrer do que trabalhar. Então eles trouxeram os escravos da África para o Brasil, começando nessa parte do ciclo da cana-de-açúcar. Após o ciclo da cana-de-açúcar, veio o ciclo do ouro. Então, uma coisa em comum entre o ciclo do pau-brasil e da cana-de-açúcar, que os dois se deram no litoral, e os dois também são de produtos da terra. E o ciclo do ouro ele veio para mudar isso, porque as jazidas minerais elas foram encontradas aqui no nosso estado de Minas Gerais, no estado de Goiás e também no estado do Mato Grosso. Muitos outros lugares do Brasil também foram encontrados, mas são esses três que detinham as maiores jazidas. E eles são estados interioranos, eles não estão no litoral. Então, teve que ter um processo de bandeirantismo que fez com que esse ciclo do ouro possa ser estabelecido. E derivado desse ciclo do ouro, a gente teve diversos movimentos históricos, socioeconômicos no nosso país, inclusive no nosso estado, a gente teve a Inconfidência Mineira. Gente, igual eu falo para vocês, a economia e a sociedade, elas sempre estão em conjunto. A gente não pode, principalmente tendo uma visão aqui dentro da nossa disciplina, que é a geografia, que a gente quer entender o espaço e o homem, como que essas coisas convivem entre si. Então, a gente não pode esquecer que os contextos históricos, acontecimentos históricos, fatos históricos, guerras, conflitos, todas essas coisas, elas mudam o espaço, elas mudam tudo. Como a gente acabou de ver também na questão da formação territorial, como que os conflitos aqui na América Latina, entre Portugal e Espanha, como essas coisas influenciaram para chegar ao contexto atual. A gente nunca pode separar sociedade, história, economia. Essas coisas a gente tem que analisar sempre com carinho, principalmente dentro da geografia. É ter uma visão ampla de quase todas as coisas. Aí tivemos depois o ciclo do ouro. Ciclos menores, como o ciclo do algodão, o ciclo da borracha, e o grande ciclo que tem uma importância absoluta, principalmente para nós que moramos aqui na região sudeste, foi o ciclo do café. Por que o ciclo do café é tão importante? Porque o café ele tinha um valor muito alto no início, sim. Todo o ciclo teve seu boom ali, quando o preço chegou alto e existia demanda e estava tudo a mil maravilhas. Nessa época, muita gente ganhou dinheiro nesse país, também o Estado. Ou seja, o nosso estado de Minas Gerais, como era um forte produtor de café, Belo Horizonte, por exemplo, foi uma cidade construída com dinheiro do café. Muitas cidades do sul de Minas, como Poços de Caldas, Pouso Alegre, foram cidades construídas com dinheiro originado do ciclo do café. Então, vejam como essa questão econômica ela está arraigada dentro dessa questão social, essa questão de formação de território, de povo, de população.
Então, a cada etapa da matéria, a gente vai percebendo que as coisas elas não têm dissociação, principalmente quando a gente vai olhar para o lado humano. O que nós, seres humanos, quais são as nossas participações na composição do espaço geográfico como um todo. Então, gente, para fechar aqui esse PET, a gente vai falar um pouquinho da economia atual no Brasil, como que ela é e comparar um pouquinho com o que já foi. Até meados da década de 20, 30 ali, o Brasil tinha uma agricultura basicamente agroexportadora. O que é isso? A gente era só focado em exportação de produtos agrícolas. E com a evolução do mundo, tudo foi mudando muito rápido, isso tornou difícil. O Brasil teve que procurar novas estratégias. E foi aí que a nossa economia foi aberta para empresas internacionais, para investimentos internacionais, científicos e etc. E tudo isso contribuiu para chegar ao atual estado da economia brasileira. Hoje a gente tem os três setores: o setor primário, ou seja, agricultura, pecuária, pesca, secundário, que é a indústria, e o setor terciário, que é o setor de serviço. A gente nota que cada vez mais o setor terciário, o setor de serviço, ele vai tomando o posto como o principal pilar econômico do nosso país. E o setor primário sendo o segundo setor da agroindústria, principalmente no mercado internacional, já que a gente exporta muitos produtos, e a nossa indústria, que um dia já teve muito mais participação no nosso PIB, que hoje podemos dizer que é um setor praticamente abandonado. Por mais que, se comparado com a indústria que a gente tinha no início do século XX, 1910, 1920, é absolutamente moderna. Mas, comparado a outros países, se a gente comparar com a China, por exemplo, a China, até a década de 60, 70, era um país agrário, como era o Brasil pré-1930, eu falei. Mas a China hoje é um país altamente tecnológico. Eles souberam investir em ciência, tecnologia, em pesquisa, enquanto a nossa indústria ficou para trás. O que temos hoje de realmente impactante no mercado internacional é os nossos produtos do setor primário, que é carne, soja, milho, diversos produtos agrícolas, alguns combustíveis também somos fortes, algumas peças para automóveis, também aeronaves. Temos a Petrobras, que é uma das grandes produtoras de petróleo no mundo, e também o minério de ferro, que é em sua maioria retirado aqui no nosso estado de Minas Gerais. Então, gente, foi isso aí. Obrigado aí pela atenção de todos. Um abraço e valeu!